Olá pessoal, vamos ouvir aqui mais um corte aqui, tá? Da mídia aí, né? A mídia se rendendo ao Bruno Lage, vamos ouvir aqui. Segundo, a não valorização. Que você, na Europa, você fez... Observou, tem também bons trabalhos de Série A que os caras não conseguem romper a barreira. O Guto Ferreira, por exemplo. O Guto raramente é lembrado. E por que raramente é lembrado? Ele fez bons trabalhos. Ele fez trabalhos melhores do que gente que ganhou lugar aí e não vingou. Então acho que está na hora da gente abrir um pouco o espectro também. A gente está cobrando tanto essa coisa do estudo, mas as pessoas também precisam ser incentivadas a isso. A cultura é essa, só é bom se ganhar e se ganhar rapidamente. Por exemplo, se ganhar jogando bem. Há menos paciência com o profissional brasileiro. O Klopp, Há mais respeito com o profissional estrangeiro. o Klopp demorou quanto tempo para ganhar a Liga dos Campeões no Liverpool? Chegou numa final e perdeu, demorou 2, 3 anos. No Brasil não teria durado, teria sido demitido. O próprio Guardiola. Quarta ou quinta temporada agora dele no Manchester City com um orçamento milionário, com continuidade de elenco, sem a quebra que tem todos os anos. E os caras sem paciência, esperaram. Bateu na trave Também ganha todo ano praticamente ganha a Premier League, né? É que o Guardiola é outro patamar também. Sim, sim. Mas aquele objetivo que os caras sonhavam e conseguiram agora da Champions, demorou para chegar. Perdeu uma final. Tarará. No Brasil é diferente. Tomara que com esse... Eu já começo a ver uma ligeira mudança com esse pensamento empresarial de SAFs, dos caras terem um pouco mais de paciência, como tiveram e têm tido com o Luiz Castro no Botafogo, por exemplo. E tomara que essa seja uma tendência de mudança, não só com técnicos estrangeiros e brasileiros também. O nível de acerto deles é outro porque ali você está falando de alguém que é o dono do dinheiro. Quando você tem um clube administrado normal, sem ser SAF, clube mesmo, o pessoal vai lá, gasta sem nenhum tipo de responsabilidade. Se der errado, vai lá, troca. Se der errado, vai lá, troca. Paga multa não, né? Porque tem o que tem de clube endividado pagando multas e multas para vários treinadores. Lá fora não, os caras têm uma ideia empresarial. Então, peraí, o que eu tenho que trazer? O que você tem? Ele coloca um tipo de trabalho em que as pessoas vão buscar profissionais que vão dar retorno a médio e longo prazo, não é a curto prazo. No Brasil é tudo a curto prazo. Lá fora não. A ideia também de SAF traz muito isso, de você ter um retorno... Exato, profissionalismo. Organização e profissionalismo. Os caras começam a mapear para te dar daqui a 1, 2, 3 anos uma condição que hoje na cultura do Brasil não se tem. Então isso já começa a mudar para esses que têm SAF. Ah, mas no Vasco tá um Deus nos acuda. Mas eles estão com a manutenção do Barbieri. A gente depois vai falar e vai colocar a repercussão da entrevista que teve do Abelão, né? Foi o Abelão, não? Sim, foi o Abel Braga. É isso, falando sobre como é o Barbieri, a visão que ele tem de futebol e a insistência e a permanência dele, passa muito também por essa gestão. Falar, não, a gente não vai trocar. A gente vê sinais de melhora, tem aonde tirar. Por que eu tenho que mudar? Né? A cultura de tira esse, o resto que tá lá fica e a gente traz outro treinador que tem um fator novo. Não, isso está começando a mudar. E o que dentro de campo, professor Eugênio e Natália, dentro de campo, que tipo de mudanças a gente já tem percebido, tem sido vistas com essa, entre aspas, ou no bom sentido, invasão de técnicos estrangeiros nos últimos anos? Mais intensidade de várias equipes, mais times com marcação alta, com pressão na saída de bola? Eu acho que varia. Quais os tipos de mudanças mais marcantes que vocês têm reparado com tantos técnicos estrangeiros aqui? Varia de técnico para técnico e do que cada time quer. Foi o que eu falei do Armando, por exemplo, o Goiás. As pretensões do Goiás são de um técnico como é o Armando, um pouco mais defensivo. O Abel, por exemplo... Já tem aqui no Brasil. O Abel me chama muita atenção pelo trabalho aplicado. Você vê no campo jogadas... variação de jogadas, essa coisa da bola parada, essa variação, é convencer os jogadores da importância disso. Os jogadores sabem que o que ele vai falar vai dar certo em campo, mas isso é muito do Abel, isso sobra no Abel. O Jesus, por exemplo, incutiu nesse time do Flamengo uma intensidade na marcação lá na frente que nunca mais o Flamengo teve. Essas são características muito de cada um dos trabalhos, né? Agora, todos eles têm esse viés científico que a gente estava falando. Eu acho não que é um mais improviso, não é por acaso. É justamente isso. É uma organização coletiva. Sim. Cada um com a sua visão.
E cada ser humano é diferente do outro. Mas eles têm as ferramentas para organizar melhor as equipes coletivamente. São times mais consistentes no plano tático. E isso potencializa o plano técnico de alguns jogadores. Né? É o time organizado, você vai ter jogadores que vão aproveitar melhor as oportunidades, as situações criadas pelos técnicos. Eu acho que o futebol brasileiro hoje é um futebol de clubes, na média, porque nem todos dão certo, mas os que deram certo são times mais organizados coletivamente. São times menos individuais, menos dependentes de estalos de criatividade de um ou outro jogador. É o que a gente Se fala da você colocar os times de hoje para competir com os times de 10 anos atrás, os de hoje vão vencer, porque são mais organizados. É o que a gente fala da diferença, e o professor falava, né? Antigamente era muito do individual. Você tinha um cara brilhante no seu time que uma hora ou outra ele ia lá, fazia algo espetacular e seu time brilhava. Hoje é mais coletivo, está muito mais para a escola europeia do que foi o Brasil um dia. O que não é uma coisa excludente. Não é que o cara está proibido de improvisar. Não. O Rony continua tentando bicicleta lá com o Abel. O time do Jorge Jesus tinha Bruno Henrique e Gabigol se entrosando, trocando assistências e gols na maior. Não são técnicos que ficam... Não é disso que a gente está falando. Não é o cara gritando volta, 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 volta. Não é isso. É uma organização que às vezes até permite, quando você tem essas individualidades hoje, são poucas, são raras, né? Os times não têm esse talento para dar e vender que antigamente você tinha. Mas não está proibido de improvisar. É até legal que você consiga improvisar dentro de uma organização. É isso. Se o time está organizado, esse improviso é um plus. E aí cabe ao técnico, e os bons técnicos fazem isso, saber colocar esses jogadores que têm essas qualidades numa situação de jogo que lhes favoreça a mostrar essas habilidades. Porque às vezes o cara é muito bom de bola, é um grande driblador, pega a bola na defesa, sai driblando até o campo de ataque. Aí ele vai perder 2, 3 vezes e vai falar, nossa, esse jogador é ruim. Não, pega esse cara agora e coloca aqui nessa situação, dentro da área, cortando na diagonal, do meio para dentro, e aí ele vai mostrar que, naquela situação, ele consegue fazer a diferença. Então, é a organização. E a organização depende do técnico identificar as qualidades dos seus jogadores e aproveitá-las dentro de uma organização coletiva. E não precisa ter nada. E aí, pessoal, a pergunta é que não quer calar. Bruno Lage é um plano do Galo para o lugar do Cudê? Sim ou não? O que você acha? Eu acredito que sim, é um bom técnico, né? Já foi campeão no Benfica, é um bom treinador. Eu acredito que ele vai vir fazer a diferença no Atlético, tá? Se vier, vai ser muito bom. Ainda não há certeza, não foi confirmado, batido o martelo, né? A certeza é que o Cudê vai sair do Galo e o Atlético vai precisar de um treinador, né? E tem conversas aí com o Bruno Lage. Acredito que se fechar, vai ser uma boa opção aí para o Atlético. Comenta o que você acha sobre essa novela aí, né? Do técnico do Atlético, né? A verdade também é que o elenco do Atlético vem sofrendo um desmanche, né? Vendendo jogadores importantes. Se o Bruno Lage vier, certamente ele vai querer reforços para o Atlético, né? Será se o Atlético tem grana para bancar estes reforços, né? Comenta aí, curte, compartilha, até o próximo e tchau.